Boa noite, sejam bem-vindos. Para mais uma live do Gal. Boa noite. Olá. Olá, boa noite. Tudo bem? Tudo jóia. E o fone? Hã? Já pegou o fone? Nossa convidada já está aqui com a gente. A Daniele. Vamos chamar ela. Tem uma história linda para contar para a gente hoje. Vamos ver se ela entra. Ei, Dani, tudo bem? Tudo, e vocês? Seja bem-vinda. Eu e a Cíntia somos voluntárias do Gal. Temos muito prazer em te receber aqui. Igualmente, estou muito feliz pela oportunidade, muito mesmo. Que bom. Dani, você tem, quando a gente conheceu a sua história, a gente se emocionou bastante, até pelo que você tem feito, né? Para você e pelas pessoas que estão caminhando com você. E a live, deixa eu até colocar o tema da live aqui para todo mundo saber. Que é você tem um propósito, não é isso, Dani? Isso mesmo, um grande propósito. Isso mesmo. Na verdade, Então, um grande presente de Deus para mim. Essa é a verdade. Isso aí. Então, tá bom. Eu vou te apresentar e aí a gente começa, então, o nosso bate-papo aqui, tá bom? Ok. Então, Daniele Camarotti, ela é especialista em marketing, é mãe de 2 filhos, ficou viúva aos 39 anos, é cristã, escreveu um livro, Vivendo o Luto com Deus, tem um canal no YouTube, tem uma página no Instagram e o tema da live é Meu Propósito, porque ela transformou a dor em propósito. Então, para a gente começar, Dani, a gente quer que você conte a sua história, como é que foi, né? Quem é que partiu aí, quem é que não está mais com você. Eu vou fechar os comentários agora, e aí a gente abre no final e quem quiser pode deixar na caixinha de perguntas também. Isso aí. Fica melhor para a gente poder conversar. Então, conta do seu luto para a gente, quem partiu e como isso impactou a sua vida, Dani. Seja bem-vinda. Obrigada. Bom, meu luto, na verdade, eu vou só voltar um pouquinho, né, a partir do momento que Deus foi preparando o meu coração, né? Na verdade, eu hoje entendo que houve uma preparação de Deus para mim, mas em 2017, meu esposo trabalhou em outra cidade, tá? Ele passou alguns meses trabalhando fora e foi um grande sofrimento para mim, estar distante dele. Eu orava muito, pedia muito a Deus para que trouxesse ele de volta, porque para mim era muito difícil ficar longe dele. Mas eu entendo hoje como um grande presente de Deus, né? Uma preparação para que eu vivesse esse momento que iniciou no dia 1 de janeiro de 2018. Né? No primeiro dia do ano de 2018, o dia que a gente tem um renovo, esperança, projetos, aconteceu a pior tragédia que poderia acontecer na vida de uma pessoa. Eu perdi meu esposo num acidente de motocicleta. Ele fez uma viagem para Caruaru, que é uma cidade vizinha, onde ele teria uma reunião no dia seguinte, no dia 2. Eu pedi bastante que ele não fosse, porque nesse mesmo dia 1 a gente voltou de viagem, que a gente passou o Réveillon na casa da tia dele em Arco Verde, que é outra cidade aqui de Pernambuco. E ele não dormiu direito, porque ele estava com problema de saúde, né? Teve uma indisposição. E aí ele não conseguiu dormir bem, mas voltou viajando, 4 horas de viagem para Recife. E é incrível, porque nessa viagem de volta para casa, eu
fiquei muito angustiada. E eu não sabia por quê. Eu senti uma angústia enorme. Na BR, né, que a gente passou, né, voltando para casa, eu via aquelas cruzes que botam quando a pessoa morre. E eu via toda aquela... Eu já era acostumada a viajar por essa estrada e não prestava atenção nisso. E nesse dia eu via, eu me angustiei, mas eu nunca pensei que eu poderia perdê-lo, né? Eu achava que era assim, algum alerta sobre acidente, então eu vinha conversando com ele, Tiago, que era Tiago o nome dele, tenha cuidado com a estrada, é muito perigoso, você viaja muito. E ele me disse a seguinte frase: Dani, não se preocupe, porque eu conheço todos os buracos dessa estrada. E de fato ele conhecia, né? Que ele viajava semanalmente, toda semana ele passava nessa estrada, ele de fato conhecia bem, ele só não contava que o cansaço venceria ele, né? E aí no dia 1 de janeiro ele tinha chegado em casa, não dormiu, né? Não descansou, eu ainda insisti para ele viajar no dia seguinte, mas mesmo assim ele insistiu em ir, porque ele era uma pessoa muito comprometida com o trabalho dele, né? Com as coisas dele. E aí ele preferia sempre dormir no local para não se atrasar. E eu também sou assim, né? Na verdade, quando eu tenho viagens a trabalho, eu prefiro ir um dia antes para estar descansada de manhã e não ter perigo de atraso, essas coisas. Mas só que nessa ida para lá, né? Quando ele saiu de casa, e foi interessante essa saída de casa dele, porque assim, como eu disse antes, ele passou alguns meses do ano 2017 viajando direto, só vinha para casa no final de semana. Então eu estava acostumada com as viagens dele, muito acostumada, né? Por mais que eu sentisse a falta dele, eu sofria com isso, mas eu estava acostumada com isso, com essa rotina. Mas nesse dia, quando ele decidiu ir, que eu arrumei a malinha dele, como sempre fiz, coloquei as coisinhas dele, preparei tudo para ele ir, a gente se despediu, e aí eu nunca ficava na janela esperando ele sair. E nesse dia eu fui para a janela, tá? Eu morava, que agora eu moro em outro lugar, né? Mas no prédio que eu morava no primeiro andar. Então eu via mesmo, assim, quando ele saiu, eu parei na janela, esperei ele sair. A última imagem do meu marido é essa. Ele para atrás de um ônibus, olha para mim, que ele também não estava acostumado com isso, mas ele olhou para mim e desviou do ônibus e saiu, e foi embora. E eu comecei a chorar desesperadamente. E assim, não tem explicação. Para mim é só Deus já me preparando mesmo para tudo o que aconteceu, né? E uma hora depois dessa partida dele, ele veio a óbito. Ele passou direto numa curva dessa estrada que ele tanto conhecia, né? E passou direto e faleceu na hora. Não teve socorro, tá? Não teve tempo de socorro. Ele realmente faleceu na hora. E aí, tudo começou, né? Todo Foi um luto. tsunami, né, Dani? Foi. No primeiro dia do ano, você começar um ano, que era um ano que eu estava na expectativa dele, porque eu faria 40 anos de idade, né? Então eu estava muito contente, porque é uma nova etapa, é uma data para mim, era uma idade que eu esperava de fato, acho bonita, uma data, né? Uma idade legal. Eu faria 20 anos de empresa, então era outra comemoração que eu tinha grande para mim, no meu íntimo, né, no meu coração, eu tinha esses motivos de gratidão e de alegria para 2018. E aí eu vi meu mundo desmoronar. Desmoronar, eu realmente... Olha, eu interajo com viúvas todos os dias e várias, né? São centenas de viúvas, que eu tenho muito amor por elas, inclusive, depois a gente fala mais sobre isso. Mas eu sei o que é essa dor, de você perder sua metade, de você perder seu amor, de perder o pai dos seus filhos, de perder seus sonhos, seus planos. É realmente um tsunami, é você se sentir paralisada. Mas o que me sustenta, né, é que eu sou uma pessoa, graças a Deus, eu tenho muita fé, e é isso que eu tento passar para todas, tá? A gente precisa ter fé, né? Não importa a crença, o que importa é que a gente precisa crer que existe um Deus superior que cuida da gente. Porque se não fosse ele, eu não estaria aqui falando com vocês, pode ter certeza. Porque eu tinha meu Até porque marido... teu luto é recente, são 3 anos, né, Dani? 3 anos. E meus filhos estavam, um com 4 anos de idade, outro com 10. Você falou em 2 filhos, porque são os 2 filhos de Tiago, mas eu tenho mais uma filha do primeiro casamento,
né? Que é Sabrina, que já é adulta, não mora comigo. Mas do Tiago eu tenho esses dois, né? E eles estavam com 10 anos e 4 anos. O de 10 anos era grudadíssimo nele. Até para academia fazer ginástica, né? Musculação. Enfim, Tiago levava Gabriel, que é o mais velho. Então, Gabriel viajava com o Tiago na moto, nessa mesma moto. Então, é assim, amavam futebol os dois. Então, onde estava um, estava o outro. Eram grudadíssimos. E eu tive muito medo, sabe, do meu filho ficar revoltado com Deus, do meu filho ficar depressivo, dele paralisar, né? E o pequenininho estava com 4 anos. Ele é muito parecidinho, o jeito de Tiago, me lembra muito meu marido, o mais novo. O mais velho é fisicamente ele, parece muito fisicamente. E o pequenininho, o menorzinho, ele é muito parecido no jeito. Aí eu costumo dizer que Deus me deixou um presente, né? Porque ele me deixou dois pedacinhos de Tiago, cada um com um pouco dele, para que a gente realmente não esqueça, né? Ele está sempre nos nossos corações, nas nossas lembranças, de forma muito forte. Mas não foi fácil, Que lindo. foi pesado. E Sim. sempre né? O luto sempre é muito complicado. É. E quais os seus maiores medos? Você falou medo do seu filho ficar revoltado, ficar paralisado. Além desses medos, os seus medos, quais eram? Eu tive muitos Ou- medos, né? Eu tive vários medos, né? Inicialmente, o primeiro medo é esse, é como eu vou criar meus filhos sozinha, né? Como meus filhos serão, né? Será que eu vou ser capaz de educá-los sem o pai, né? Será que eles vão ser revoltados? Será que eu vou conseguir, de fato, ter força para cuidar deles sozinha? Né? A questão financeira não pesou muito para mim, porque eu sempre trabalhei, graças a Deus, né? Eu não dependia financeiramente, porque tem viúvas que dependem financeiramente do marido, então complica mais ainda, né? Mas nessa questão financeira eu realmente não tive medo, não que eu ganhe muito, mas realmente dava para suprir, eu nunca tive medo disso. Mas a questão emocional, né? A falta do meu marido, eu tinha medo de ficar só. Hoje eu não tenho mais, eu tô só, né? Eu não tenho um companheiro, mas eu tô bem, eu tô em paz com isso, né? Que eu acho legal. Mas naquele momento eu disse, e agora? Eu vou ficar sozinha, Sim. vou me sentir sozinha. E, enfim, o medo de tudo, né? Porque é recomeçar. É você juntar seus caquinhos e ter que se virar, ter que recomeçar, Verdade, né? verdade. É bem complicado, mas como eu disse, Deus sempre me sustentou e o tempo todo, sabe aquela vozinha? Eu tô contigo, eu te sustento, você não tá só, eu estou no controle. Não se preocupe, confie. Você não está entendendo, mas confie. Tem propósito. E eu resolvi ouvir essa voz. Né? Eu tinha dias que eu passava a noite chorando e quando eu olhava na janela, eu via a aurora, aquele nascer do sol maravilhoso e aquela mesma vozinha que é do Senhor, só pode ser Ele, dizendo assim, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Pela manhã. E isso aí era que me sustentava, isso é que me movia para que eu pudesse continuar. Porque minha vontade, como a maioria, é parar. Eu queria morrer. Na verdade é isso. Eu queria que tivesse sido um acidente na volta de Arco Verde e os 4 dentro do carro. Era isso que eu queria. Sabe? Se eu pudesse escolher, naquele momento, eu diria, Senhor, se eu podia ter feito esse acidente com a família toda. Porque aí não estaria ninguém sofrendo. Só que aí é egoísmo nosso, porque aí tem nossos pais, meus irmãos, amigos, e seria um egoísmo pensar assim. Mas a gente pensa, a gente só quer se livrar daquela dor imediata, né? Mas depois Deus vai tratando, vai cuidando e a gente vai conseguindo superar. Que bom. E desse luto, qual o maior aprendizado que você teve, Dani? Eu tive muitos, né? O primeiro deles é que a gente tem que viver o hoje. A gente não pode ficar muito preso a planos futuros, não. Porque a gente só tem o presente, a gente não tem o futuro. Ele não existe. Meu marido tinha muitos planos, planos profissionais, planos para a família. Né? A gente tinha um sonho. Porque ele era de comprar muito um jovem, né, apartamento. Dani? Tinha 38 anos. É, muito jovem. 38 anos, com toda a saúde, porque, né?
a gente sabe que a morte é ruim de qualquer forma, mas Sim. uma tragédia dessa, a pessoa com toda a saúde e de repente não existir mais, é muito complexo, né? Não tem nenhuma preparação, assim. Não teve a questão dele ser internado, sofreu acidente, mas foi hospitalizado. Não teve. Ele simplesmente morreu na hora. Então, um dos grandes aprendizados que eu costumo passar é esse. Viva hoje, viva hoje, porque o amanhã ele não existe. Tem a questão também de quem é casado, né? Eu falo muito para casais também. Então, assim, valorize o seu marido, sabe? Tenha paciência, dê muito amor, porque assim, a gente não sabe quando é o último dia. Eu não sei onde está fazendo barulho, mas tem um barulhinho aí. Eu ouvi também, mas tudo bem. Vamos lá. Então, assim, para quem é casado, né, valorize quem você tem do seu lado. Cuide, dê amor hoje, porque daqui a pouco pode acabar tudo. E você não vai poder voltar. Você não vai poder pedir perdão. Você não vai poder mais abraçar. Então, assim, viva o hoje. Faça tudo hoje, que amanhã ele não existe. Então, para mim, isso foi o grande aprendizado, sabe? E o grande amor que brotou em mim, principalmente pelas viúvas, sabe? Quando eu fiquei viúva, imediatamente, eu procurei alguém que me ajudasse, que tivesse a mesma experiência, e foi difícil encontrar. Então, hoje eu agradeço a Deus pela oportunidade que Ele me deu de ser essa pessoa de apoio hoje para as viúvas, especialmente. Apesar que hoje os enlutados já me procuram, né? Muitas mães que perderam os filhos, mas especialmente as viúvas, que é a minha experiência, né? Com morte, a experiência de luto é em relação ao meu marido, então as viúvas é que chegam mais para mim. Como é que funciona esse seu apoio para elas? Como é que você faz esse trabalho? Tá. Eu vou voltar um pouco, né? Como foi que começou? Porque é Ok. interessante isso aí. Sim. Em 2018 ainda, no auge da minha dor, né? Sofrendo muito, eu gostava de desabafar no meu Instagram pessoal, que é Daniele Camarote. Então, eu começava a chorar meu luto ali. Eu falava do meu marido, postava foto do meu marido, aquelas coisas que vocês sabem bem, né? Que a gente gosta de expor mesmo. Eu queria gritar para o mundo todo o meu sofrimento. E aí começam aquelas pessoas, amigas, né, que são lá pessoas conhecidas, que eu não tinha nenhuma pretensão de crescer no Instagram. As pessoas que estavam no meu Instagram pessoal, de fato, eram as pessoas que eu conhecia. Mas vem aqueles comentários, né? Deixa ele descansar, né? Vira a página, não chore, não sofra. Daqui a pouco É você casa de jovem, né, novo. Dani? É jovem, daqui a pouco casa novamente. Ainda, né? Ainda está sofrendo. Minha gente, isso acaba com a pessoa. Principalmente quando a gente está no início do luto, que a gente não vê, a gente não quer saber de nada. A gente quer saber da nossa dor, do nosso sofrimento. Eu quero saber se eu sou nova, eu quero saber se ele quer descansar. Quem está cansada sou eu. Não. É. Né? Então, o que eu fiz? Que agora eu entendo que não foi eu, foi Deus também me direcionando, mas naquele momento eu achava que era eu. Aí eu criei o Instagram Vivendo Luto com Deus. Mas era somente para eu desabafar. Então eu digo, tá bom, tô incomodando a galera, eu não vou expulsar ninguém do meu Instagram, que eu sou uma menina muito educada, mas eu vou criar um que eu vou sofrer nele e quem quiser que venha ouvir minhas lamentações. Quem não quiser, fica no meu pessoal, que lá eu não vou postar mais nada sobre isso. E aí fui direcionada por Deus para criar o Vivendo Luto com Deus. E aí comecei a desabafar. Nesse desabafar, as viúvas começaram a vir. E aí eu passava horas conversando com elas. Eu passei 1 ano e meio na casa dos meus pais, depois que meu marido faleceu. Eu não consegui voltar para casa, eu achava que não conseguiria ficar só. E aí fiquei um tempo com os meus pais, foi maravilhoso, né? É muito bom ter esse colo, né? Do pai e da mãe nesses momentos difíceis. E aí eu tive esse apoio deles, com meus filhos também. E enquanto isso eu estava lá com as meninas já teclando. E minha mãe fazia assim, menina, como é que tu aguenta? Tu, desse sofrimento, ainda ajudando as pessoas. E eu só dizia a ela assim, mãe é Deus. Aqui a gente chama manhinha, tá? Em Recife. Minha mãe Ô, e meu Dani, e pai. quanto tempo do falecimento para você Eu, estar com esse Instagram, mais ou 4 menos? meses.
3, 4 4 meses. meses, 3, Tá, 4 meses. tá. E aí foi chegando as viúvas, e aí eu teve a ideia, a gente criou um grupo no WhatsApp. Porque aí eu fui jogando as viúvas nesse grupo, ficava mais fácil para mim do que conversar individualmente. E aí foi crescendo, tomou uma proporção enorme que hoje, graças a Deus, já tem outras viúvas que estão fortalecidas e que me ajudam, porque sozinha eu não conseguiria dar conta, né? Mas foi assim que começou. Então, meu apoio hoje com elas é através desse grupo no WhatsApp, através dos conteúdos que eu gero, né, tanto no YouTube quanto no Instagram, que eu dei uma acelerada, porque eu vou confessar para vocês, né, eu trabalho muito, sem ser questão de luto na minha vida. E, assim, mas o amor que eu sinto por elas é uma coisa, assim, inexplicável, divina. Eu digo que é divina, porque a compaixão que eu tenho, o amor e o cuidado que eu tenho por essas meninas é tão grande que eu deixo o meu cansaço de lado, aí eu pego minhas noites, meus finais de semana para estar gerando conteúdo. Eu gravo, às vezes, vários vídeos no mesmo dia para ir soltando aos poucos, porque eu não tenho condições de gravar todo dia. Mas eu me preocupo em ter conteúdo para elas, porque não tem preço ouvir delas assim, Dani, como eu estou melhorando com o que você posta, como eu estou me reaproximando de Deus através de você, né? Como você está me ajudando, me fortalecendo, como o seu exemplo está servindo para mim. Então, assim, não tem preço você ser instrumento de Deus para ajudar pessoas que estão precisando. Realmente não tem preço. Eu me sinto privilegiada por Deus ter transformado a minha dor em um propósito. Um propósito muito maior do que eu imaginei que seria. Que tem até, Ô, inclusive, Dani, o livro, né? O livro depois eu falo. sim. Que é outra Pode questão falar, pode falar. que Deus... Não, porque Deus me presenteou, né? Eu nunca pensei em ser escritora. E agora tem um livro, tem um e-book, né? Eu nunca pensei em ter canal no YouTube, tô com canal no YouTube. Nunca pensei em ser blogueirinha, porque né, a gente termina tendo que interagir no Instagram. Mas é propósito, né? Esse livro mesmo, eu conto toda a minha história nele, né? Inclusive os passos para sair do luto. Eu tenho um capítulo falando para casais também, porque, como eu disse, né? Eu me preocupo muito com quem tem o grande amor por perto e que não valoriza. Então, eu tenho um capítulo falando para casais também no livro. Mas esse livro aí, eu fui empurrada por Deus para escrever, porque eu, de fato eu dizia, eu não tenho condições de escrever, eu não sou escritora, não vai sair nada, mas foram 3 recados que ele mandou para mim, né? Eu queria indicar alguém para escrever alguma coisa de luto na minha igreja, aí meu irmão disse, não, escreva, por que você não escreve? Eu disse, bom, eu não tenho condições nenhuma de escrever, deixei para lá. Aí, no segundo momento, uma colega de trabalho chegou para mim chorando, que tinha sonhado comigo e que não sabia se faria sentido para mim, mas que eu escrevi um livro no sonho dela e esse livro ajudaria muitas pessoas. Aí naquela hora eu me senti impactada, né? Eu disse, nossa, já é a segunda pessoa que está falando, mas eu não tenho condições. Eu fui teimosa, né? Não tenho condições. Aí veio uma terceira pessoa, porque eu gosto de escrever no Instagram, então veio a terceira pessoa, aí disse, Dani, tu devia escrever um livro. Esse teu livro vai ajudar muita gente. Você escreve bem. Inclusive, o título do livro deveria ser Vivendo o Luto com Deus, que é o nome do Instagram. Do Instagram. Aí eu disse, não, Senhor, tá bom. Me capacite, porque eu escrevi o livro em 2018 também. E eu digo que foi um milagre, porque enquanto eu escrevi o livro, eu não sofria. Eu chorei, eu digitei todo o livro, todo o conteúdo do livro, sem sofrer. Depois, eu não conseguia ler para revisar, porque eu sofria muito. Então, foi realmente um milagre. Então, eu fui só obediente, né? Eu disse, Senhor, me usa, eu sou só um instrumento. E aí saiu o livro, e graças a Deus as pessoas gostam dele. É de fácil leitura, e também tem muitas dicas para viúvas, especialmente. Isso que eu ia te perguntar, Dani, é um luto recente, o que a gente tem falado, 3 anos, né? E nesse processo que você estava em luto, os seus filhos estavam em luto, você abriu um espaço no seu coração para ajudar alguém,
você estava em movimento. Isso a gente sempre fala no GAL, que a gente tem que estar em movimento para a gente poder se fixar em alguma outra coisa, para a gente se permitir viver o luto mesmo em movimento. E como é que foi esse processo para você de estar em movimento, mas ouvindo a dor do outro, tendo que também mexer Dá em conta da roupas? sua. Isso. Você não ficou na sua casa, então você saiu do cenário do ambiente de vocês, né? Mas em algum momento você teve que voltar para esse local. Como é que foi isso, Dani? Porque as pessoas que estão nos ouvindo, elas têm essa curiosidade, né? Como é que é isso? É esse estar em contato com as coisas daquelas pessoas que a gente ama, a roupa, a casa, o cenário, as As memórias, fotos, fotografias, isso, os pertences, né? isso mesmo. Cada pessoa reage de uma forma, né? Muita Sim, gente esconde as fotos, não vê mais nada, como se Sim. aquilo fosse evitar o sofrimento. Mas o sofrimento está no pensamento. Então eu posso estar com tudo escondido, mas se eu estou pensando, eu vou sofrer. Isso é fato. Isso eu aprendi bem na minha terapia. Mas assim, o ajudar as meninas é como se eu me sentisse útil, entende? Eu me sentia útil. E enquanto eu sim. ajudava, Deus me curava. Porque eu não sei explicar. Tem gente que não aguenta ficar no grupo. Tem meninas que entram, Uhum. viúvas que entram no meu grupo, mas depois elas saem, porque o sofrimento das outras piora o delas. O É. meu era o Tem, contrário. O meu era o contrário. Enquanto eu estava ajudando, eu não sofria. Se eu parasse, é que eu sofria, entende? Uhum. Assim, sei lá, eu vendo que eu não estava só, que muita gente acha que o sofrimento é só dela, né? Tem muita sim, é gente que único. acha isso. É assim, a pessoa Só fica eu no estou centro, sofrendo. a pessoa no centro do universo e tudo está conspirando contra ela. A sensação que eu vejo de muitas é essa. No meu Sim. caso, quando eu me deparei com as outras, eu disse, poxa, eu não sou sozinha. E tem gente que está numa situação pior que a minha, né? Tem muitas meninas super jovens, meninas grávidas, né? Eu estou até Sim. acompanhando uma recente agora que está grávida. Então, assim, eu olhava para aquela situação, eu via que estava pior do que eu. Então, eu queria abraçar, porque a gente é menina de todo o Brasil, né? Eu queria muito ter a oportunidade de encontrá-las. Mas, assim, a vontade que eu tinha era de abraçar mesmo, de estar junto. E eu sei que isso era providência de Deus para me curar. Entende? Porque não é todo mundo que consegue. Em relação às coisas, às fotos e tal, eu sempre tive na minha cabeça, a primeira psicóloga que eu fui, e não voltei mais, ela disse para mim o seguinte, foi até no mês seguinte, eu comecei logo a minha terapia um mês depois, e eu sempre recomendo. Ô, Dani, você já Sim. fazia terapia antes do luto Não, ou não? Você não, começou não. depois? Só Tá, depois. Mas tá. assim, eu sempre botei na minha cabeça o seguinte, sozinha eu não iria conseguir. Uhum. Né? E aí eu precisava de um profissional e urgente. Porque por mais que eu não conhecesse sobre terapia, eu sabia que a psicologia iria me ajudar. E Uhum. hoje eu recomendo para 100%. Eu sempre digo, ó, primeiro Deus, depois a terapia. É importante esses dois em Uhum. processo de luto para que agilize e você não transforme seu luto numa depressão, numa Uhum. doença, né? Porque eu tinha muito medo de ficar doente. Tanto é que eu tomei remédio, é outra pergunta que sempre fazem, se eu tomei remédio, eu tomo. Eu tomei na primeira semana, porque eu passei 3 dias sem dormir de dia e de noite, sem conseguir parar de Uhum. pensar De no que eu estava pensar. vivendo. Então eu não conseguia Uhum. dormir, estava virando um zumbi. Aí eu precisei recorrer ao remédio para dormir. Aí tomei durante mais ou menos uma semana, 10 dias. Depois eu não quis mais, mas foi uma decisão minha. Eu não acho errado quem toma, não. Eu só não queria ficar dependente. Eu me recusava a ficar dependente, porque eu ficava grogue o dia todinho e isso não funciona Uhum. comigo, entende? Uhum. E, e aí eu fui me apegando às coisas. Eu tinha que ocupar minha mente, eu tinha que. Enquanto eu interagia com as outras pessoas, eu estava esquecendo do meu problema para cuidar delas. Então, para mim era importante e ainda é, sabe? Lógico que tem momentos que eu dava uma sumida assim do grupo, depois que já estava muito grande,
Aí, de vez em quando, eu dava uma sumida, porque você tem que estar bem, né? Sim. Era Mas, isso que eu ia pontuar. O importante é que você estava se cuidando, né? Porque tem gente que pode ouvir a sua colocação e achar, ah, tá, então eu vou me dedicar só em ajudar e aí eu esqueço a minha dor. Mas não, você estava ali na terapia cuidando da sua dor e ajudar o outro era um outro fator de ajuda para você, né? A gente não pode esquecer de que o quão importante foi isso. Você soube lidar com. Porque tem gente que às vezes foge, não lida com o luto, né? Ela arranja uma outra coisa para se focar, para fazer e não lida com a sua própria dor. Mas não, você fez, né, na realidade, lidou na terapia com a sua dor e ajudar o outro era uma outra forma de lhe ajudar também, né? e com certeza, e quando eu comecei a ajudar as outras pessoas, eu já estava na terapia. Uhum. Isso, porque na hora que eu ia lá, a gente trabalhava, e outra coisa que eu aprendi muito na terapia é respeite seu limite, Sim. Isso, é né? perfeito. Não adianta também eu ficar ali morrendo para ajudar outra pessoa e eu não estou bem. Não, primeiro você fica Sim. bem, depois você ajuda. Então, assim, A a gente, a psicóloga... gente fala muito isso, né, Rô? Até numa Muito. outra live a gente estava brincando, né? Se você for ver num avião, a primeira coisa Sim, que a instrução fala é põe a máscara em você e Isso, não no primeiro em outro. você. Isso. Primeiro em você, né? E aí você fala, não, mas eu vou deixar meu filho, eu vou deixar quem tá. Né? Se você não tá bem, se você não tá respirando, se você, como é que você pode ajudar o outro, né? É Essa é perfeito a isso, maior né? verdade, né? É perfeito. exato, exatamente. E não paralisar. Assim, eu luto muito com as meninas, porque tem meninas que por elas param total, né? E Uhum. aí não tem limite certo. A pessoa fica parada, ela não vai evoluir. É, E às vezes eu sou até um exatamente. pouco dura, eu confesso que eu sou um pouco dura às vezes, que é necessário, porque a gente fica naquela, todo o universo está contra mim, tudo é errado para mim, só para mim, né? E aí eu tenho que puxar, não, olha ao seu redor, né? Olha ao seu redor e a gente está aqui para passar por isso. O importante é a gente Sim. ter força, ter fé para conseguir superar e não paralisar, porque se eu Uhum. paralisar, o que é que vai acontecer de diferente? Meu marido vai voltar? Não vai. Não, Meus filhos, como é que vão ficar com a mãe amargurada, sofrendo, triste, deitada numa cama no escuro? Meus filhos, como é que vão ficar? exatamente. Então, assim, se eu não posso mudar o que passou, eu posso mudar o que vem. E eu quero Uhum. meus filhos Sim. fortes, eu quero meus filhos felizes, eu quero meus filhos homens de Deus. Então, eu vou lutar por isso. Entende? Eu Então, ia eu te puxo as perguntar como é que meninas. eles estão, Dani? Estão ótimos, todos dois. Na verdade, nós três fizemos terapia, deixando bem claro que eu Sim. sou super favorável. O meu caçulinha foi o que deu mais trabalho, eu achava que ia ser o contrário, tá? Ele deu um Uhum. pouco mais de trabalho, porque para uma criança de 4 anos é muito complexo, né? Entender. Então, ele queria um carro voador para visitar o pai. Então, assim, eu tive que passar por tudo isso, né? No choro, né? Porque eram muitos impactos, que era o meu luto e o É. luto deles, né? Sim. Sim. Então ele queria no primeiro aniversário dele, que o aniversário dele inclusive está chegando, é dia 31 de julho, e do meu esposo era 6 de agosto. Então eles faziam aniversário juntos. A gente geralmente fazia uma comemoração só com os dois. E aí em 2018 não tinha o pai. Aí eu fiz um bolinho para ele, porque só com a família, porque eu sei que precisa, né? A gente precisa continuar. Então era um esforço tremendo. Tudo para mim em 2018 era muito esforço. Mas Uhum. eu me levantava por eles, né? Para que eles pudessem Uhum. realmente ter uma vida, a vida que eles têm hoje. E eu vou contar também Uhum. como é que eles estão hoje. Mas só voltando um pouquinho. Então, no dia do aniversário do meu caçula, ele chegou para mim e disse assim: Mamãe, eu quero morrer. Veja. Aí eu fiz: Pior Meu que ele queria. filho, ele queria morrer. Eu disse: Por que você quer morrer? Aí ele disse: Porque meu pai está sozinho. Aí eu disse: Mas e eu? Aí ele disse: Tu fica com o Gabriel. Eu quero ficar com meu pai e Gabriel fica contigo. Vê, no dia do aniversário. E aí vocês imaginam, né? Eu só fazia abraçar e dizer: Olha, mamãe tá aqui, mamãe te ama, não me deixe, né? Cada um tem seu momento de morar com o papai do céu. O do papai chegou, mas depois a gente vai. Não se preocupe não, na hora certa, não é agora. Mas assim,
sempre foi bem complicado para ele. Aí ele demorou um pouco mais na terapia, porque ele não tocava no assunto. Ele botou na cabeça que ele não iria sofrer. Logo que o meu esposo faleceu, eu não consegui contar para ele, porque as psicólogas, amigas da minha cunhada, né? Porque eu não tinha muitas amigas psicólogas, mas minha cunhada, graças a Deus, tinha. E aí foi me orientando no dia do velório, né? E aí todas elas disseram, sem exceção, que eu deveria contar e dar a oportunidade deles se despedirem do pai, para fechar, né, o ritual, né? Sim. Porque Sim. eu não tinha coragem de contar, eu não sabia como contar, enfim, eu estava em choque, mas aí disseram que eu teria que fazer isso, e aí eu tive que juntar meus caquinhos, pedir força a Deus e que Deus me orientasse, porque eu não tinha condições nenhuma de falar. Mas aí eu consegui falar com o mais velho, e foi uma conversa realmente bem, bem difícil, que eu não contei de imediato que ele tinha falecido, aquela história toda, né? A preparação, que ele sofreu um acidente, que foi muito grave e tal, e Deus me orientou, porque só Deus mesmo para fazer isso, e serviu para mim também, tá? Quando eu contei para o mais velho, eu me tranquei no quarto com ele, antes eu tinha me ajoelhado, pedido a Deus para falar, porque eu não teria condições, e o que veio para falar para ele foi o seguinte: você prefere que Deus deixe seu pai vivo, mas vegetando, infeliz, sem poder andar, sem poder falar, sem poder interagir, só sofrendo? Ou você prefere que Deus leve e ele seja feliz com Deus? E aí, minha criança, muito sensata e maravilhosa, porque sempre foi, meu filho é super centrado, ele disse: mamãe, eu prefiro que meu pai seja feliz. E aquilo ali serviu para mim. Foi o meu pensamento. E hoje eu uso com as meninas, né? Você preferia que seu marido estivesse vivo, mas sofrendo, vegetando, doente, né? Numa cama? Ou será que não é melhor realmente o que Deus fez? Porque Deus não falha, né? Deus faz o melhor pra gente, por mais que a gente não entenda. Sim. E assim foi, né? Fizemos a terapia, o mais velho sempre foi mais centrado, embora fosse muito apegado ao pai, mas ele era centrado, ele tinha consciência do que estava acontecendo, ele foi para o velório, ele entendeu o que estava acontecendo de fato, ele foi o primeiro a receber alta da terapia, né? Eu recebi alta também, fiz 1 ano de terapia, graças a Deus, foi ótimo, recomendo e pretendo até voltar para outros assuntos, porque é maravilhoso. E o meu caçulinha foi que deu mais trabalho, porque ele botou na cabeça que ele não ia sofrer, que ele agora era o dono da casa, ele quis ser meu marido. Ele era o mais novo, mas queria ser o dono da casa. E foi muito difícil para mim ter que colocar ele no lugar dele, né? E a terapia também ajudou. Eu sozinha não conseguiria ajudar meu filho. E aí depois ele mesmo se deu alta. Ele disse: eu já não estou sofrendo mais. Ele disse a psicóloga, né? Mas ela já iria dar alta a ele. Mas foi engraçado porque ele já foi chegando no consultório dela dizendo: olha, eu já estou bem. Aí ela disse: mas você não está mais triste, está muito feliz? Ele disse: não, estou normal, eu estou normal. Nem estou triste, nem estou feliz, eu estou normal. E de fato ele está super bem, os dois, normal, crianças normais. Tá? Quando as viúvas chegam: ai meu Deus, meus filhos não vão mais ser as mesmas coisas, não vão ser felizes, aquela tristeza sem fim. Eu disse: não, esqueça. A criança tem um poder de superação muito maior que o nosso. É incrível. E não se preocupe, porque Deus supre todas as necessidades, né? Até a questão paterna, a figura masculina, Deus supriu de uma forma linda na vida dos meus filhos com meus irmãos, né? Eles são hiper apegados aos meus irmãos. Eu sou muito grata a meus irmãos também por isso, porque é um amor sem igual. E eles, de fato, têm aquela figura masculina perto deles, que é com os meus irmãos mesmo. E eu sou muito grata a Deus por isso. Deus não deixa faltar nada. Ô, Dani, antes da gente abrir para as perguntas, está na hora, né, Cíntia? Sim. Você vê muita mudança em você antes do luto e agora? Vejo aquelas questões que eu já falei, né? De você valorizar o hoje, de você Sim, realmente, sim. de você perceber as pequenas coisas que antes a gente não passava despercebido para mim. Um exemplo clássico hoje, especialmente com pandemia, é o ar que eu respiro. Eu sou muito grata a Deus hoje por poder respirar. Coisas que a gente passa pela vida despercebida, né? A gente não percebe.
um arco-íris, a gente não percebe uma aurora, né? Como eu disse para vocês, que eu amanheci o dia, tava lá aquela aurora linda, que a capa do meu livro foi uma foto que eu bati, tá? Da janela. E eu percebi a grandeza de Deus ali. Então, isso foi uma coisa pós-luto, né? Eu consegui ver beleza em coisas que a gente não dá valor no dia a dia, né? Esse amor absurdo que eu sinto hoje pelas meninas, né? Pelas enlutadas, isso aí não existia antes, era algo muito distante de mim, né? Eu sempre fui uma pessoa muito fácil de lidar, uma pessoa que gosta de ajudar, mas como hoje, não. E a minha comunhão com Deus também ficou muito estreita, ficou muito, sabe, muito próximo, algo que muito diferente, muito maior e que eu sou grata por tudo que eu passei, porque hoje eu tenho essa comunhão com Deus, de fato. Que lindo. Essa paz no coração, né, que a gente busca tanto, eu só encontrei pós-luto. Pós-luto. Essa paz que eu sinto hoje é diferente da minha vida de antes. Que lindo. Que lindo. Eu vou abrir então a caixinha de perguntas. Já vi uma pergunta aí, Cíntia, para você ler. Abre Você viu na caixinha? Não, eu preciso que você abra para mim conseguir enxergar ela. E agora, você? Você vê? Vamos lá. Vejo. Isso. É da Michelaine, né, Santos? Boa noite. Isso, Perdi meu mesmo. marido há poucos dias para o Covid. Ele tinha apenas 24 anos. Não consigo ficar longe da nossa casa. Fora da nossa casa fico sem paciência. Cada dia tento me entregar e confiar em Deus por mim e por nossa filha de apenas 1 aninho. Não é nenhuma uma pergunta, né? Ela, na realidade, Ela só só tá um relato, né? um relato, mas é interessante, né? É que ela não consegue nem... É muito recente também, né? Esse processo ainda tem que ter forças mesmo para sair de casa, né? Para enfrentar o dia a dia de novo, né? Porque esse é o difícil, é voltar para o dia a dia. E a sua palavra que você colocou, achei muito interessante, e até o modo como você diz que você fala para as suas enlutadas, né? É continuar em movimento, né? E isso é uma coisa que a gente faz, costuma colocar muito no grupo também, né? Porque... Sim. E é a sua fala também, se a pessoa fica só olhando para ela, tudo com ela tá ruim, tudo com ela tá doendo, só ela tá passando por isso, ela vai realmente trazer tudo de ruim, né? Para ela não vai conseguir continuar, ela não vai conseguir se sentir bem consigo mesma. Então ela precisa ter este movimento, porque a vida continua. É o que você falou, se você tivesse ficado no quarto, como seriam seus filhos? Né? Eles dariam conta, eles teriam que ser eles a cuidar, né? Então, o quanto é importante, a gente não deixa de dizer que é difícil, né, Rô? A gente sempre diz um passinho por vez, Muito, um dia, sim, muito difícil. né? Porque é difícil, mas a gente tem que se permitir tentar e não parar, né? Porque se eu paro, o que é que vai acontecer? Eu não vou elaborar esse luto, e aí eu vou ficar parada no tempo, né? Tem uma pergunta aqui dizendo, Esther Rocha, você se revoltou com Deus? Sua fé foi abalada com a morte do seu esposo? Não, graças a Deus não, porque eu sinto que ele me aproximou dele antes do fato. Eu sabia assim, eu não estava entendendo nada. Né? Eu dizia, Senhor, o que é isso? Por quê, né? Para que tudo isso? Qual o propósito de tudo isso? Eu questionava Deus. Minha conversa com Deus era franca, era real. Né? Para quê? Eu até digo às meninas, não pergunte por quê, pergunte para quê, porque tem propósito. Hoje eu entendo qual é o propósito de Deus para mim. O propósito de Deus para mim é ajudar as viúvas. Para eu ajudar da forma como eu ajudo hoje, eu precisava ter a experiência que elas estão passando. Porque é diferente. É diferente. A propriedade para falar é diferente quando você passa. Sim, eu digo a elas, olha, vai passar, vocês vão conseguir. Eu estou dizendo com propriedade porque eu passei. Eu sei qual é a dor. Eu sei como dói a alma
A sensação é que a gente tá sendo rasgada por dentro, entendeu? É. Mas eu sobrevivi, estou aqui contando minha história para vocês, então você também vai conseguir. Então eu não me revoltei com Deus, não. Muito pelo contrário, eu me lancei nos braços dele, porque eu disse, sem ele eu não vou conseguir, vai ser impossível. Ele é a minha força. Total. Tem uma pergunta aqui, se você conseguiu você voltar conseguiu a trabalhar. voltar a trabalhar. Quanto tempo depois você voltou? Uns 15 dias eu voltei. Eu tinha programado férias, tá? Para janeiro, que ele morreu em janeiro. Geralmente eu tiro férias em janeiro. Mas eu pedi para voltar antes de terminar as férias, porque, de fato, eu precisava ocupar a minha mente. Eu em casa, era sofrimento maior. Então eu já tinha essa consciência, por mais que eu não tivesse ainda iniciado a terapia, que eu iniciei em fevereiro, eu tinha plena consciência que mente vazia é oficina do diabo. A gente escuta isso e é verdade. Se eu tô com a mente vazia, eu só vou pensar na minha dor, no meu sofrimento, e aquilo vai me levando para baixo cada vez mais. Então, eu tinha consciência, eu não voltei a trabalhar na ativa como eu estava antes, óbvio, porque tem aqueles momentos que você chora, que você lembra, mas pelo menos eu estava num ambiente diferente, um ambiente que de todo jeito eu estava lendo um e-mail, eu estava respondendo alguma coisa do trabalho e estava ocupando minha cabeça. É o tal do movimento de novo, né? Movimento, Que a gente fala, né, Cíntia? total. É o tal do movimento. Exatamente. Tem uma outra pergunta dizendo assim, ó, é da Tati Silva. Você sentiu medo de adoecer, de morrer e deixar seus filhos? Eu tive medo de entrar em depressão. Eu sempre tive esse medo. Eu acho que as poucas pessoas que eu conheço com depressão mesmo, doença, porque eu não estou falando de tristeza, não. Tristeza eu senti, muita tristeza. Mas a doença, a depressão, eu tinha medo dela. Porque eu vejo as pessoas sem conseguirem sair. Então eu disse, eu não me permitia ficar ali, entendeu? Então isso também me ajudou a buscar não ficar parada. Porque se eu ficasse parada, eu podia entrar na depressão. E meu medo era esse. Então, assim, medo de morrer, não, tá? Quem teve muito medo de eu morrer foi meu filho pequeno. 4 anos. Passou meses, ele sofrendo muito. Quando eu saía de casa, ele sofria. Eu fui para um parque de diversões com ele super feliz lá, uma viagem dos sonhos. Quando chegou lá, ele olhou para mim e fez assim, mamãe, eu não quero que você morra. Mamãe, eu não posso ficar sem você. Então, assim, o processo com ele foi bem complexo por causa disso. Ele ficou com muito medo. Eu precisei viajar a trabalho. Eu acho que meu marido faleceu em janeiro. Em março eu viajei a trabalho. E foi muito sofrido para ele e para mim, né? Eu me lembro que eu chorei horrores dentro do hotel, do quarto do hotel. E eu sabia que ele estava chorando horrores em casa, com medo que eu não voltasse. Porque meu marido saiu para trabalhar, né? Foi para uma reunião de trabalho. Então, esse processo com o meu caçula foi intenso. Mas medo de morrer, eu mesmo não, tá? Normalmente a criança tem esse medo, ainda mais que ele só tinha 4 anos, ele ainda não tinha, né, ainda a ideia formada e o entendimento do que era morte, de como, né, todo esse processo. O medo deles só sobrou um. E agora, né? E agora, se acontece alguma coisa, né? Tem uma outra perguntinha aqui. Peraí que eu já olho. É normal ter recaídas durante o luto? Super natural. O luto é uma montanha russa. Tem dia que você tá ótima, parece que tá tudo lindo, tô normal, vida que segue, maravilhosa. No outro dia eu tô péssima, ou até no mesmo dia você tá bem, daqui a pouco você cai. Principalmente no início, sempre, né? A frequência é grande. Depois vai espaçando. Aí chega as datas, né? Aquelas datas comemorativas, aí você sente, né? Você cai naquelas datas, ou quando você vê algo que lembra, né? Que é super natural, aqueles gatilhos mesmo mentais. Sim. E aí é normal, é natural. E meu conselho é, permita-se sofrer. Você precisa viver seu luto. Exatamente. Né? Se você não viver seu luto, você vai viver de luto. Então, exatamente. Todo momento você vai estar
com medo de algo acontecer porque você vai cair. Então, viva seu luto intensamente, sabendo que tem que levantar, junta os caquinhos, segue, e aos poucos isso aí vai reduzindo até você seguir. Hoje eu não choro mais, tá? É muito difícil, só se eu quiser. Se eu for lá buscar alguma coisa na memória para chorar, eu quero chorar. Então eu vou lá e busco e choro. Mas, no geral, minha vida tá bem, tô em paz, tô tranquila, né? Gostaria muito que ele estivesse aqui do meu lado, óbvio, né? Eu gostaria que Deus me usasse com casais e não com viúvas. Eu até postei recentemente sobre isso. Eu não escolhi ajudar viúvas, eu não escolhi. Eu queria ajudar Sim. casais, né? Mas Sim. Deus me escolheu para isso e eu precisava ser uma. Ok, eu aceito, recebo e sou grata, porque eu estou sendo útil de alguma De forma alguma para o reino de forma. Deus. Tem uma outra pergunta. Se você não ajudasse as viúvas, acha que teria superado o luto da mesma forma? Ah, boa Aí é pergunta uma. essa, hein? Gostei. Aí eu não sei, né? Eu realmente não sei. Eu creio o seguinte, que. Porque cada um, Deus vai determinar um propósito, né? Não é que toda viúva vai ajudar outra viúva. Não é isso. A gente ajuda todo mundo. Né? Eu, como viúva, eu sei que eu ajudo mulheres casadas. Né? Quando eu digo assim, valorize seu marido, né? Sim. Ame seu marido, porque ele está aí hoje. Então eu estou ajudando uma mulher casada. Então, assim, Sim. eu não sei o propósito de Deus para cada um de nós. Né? No meu caso, Deus me curou com as viúvas, né? Eu ajudando as viúvas. Mas dessa outra pessoa, eu não sei. De repente é cuidando de crianças, né? Não sei, a gente não sabe. Mas o fato eu sei, que de qualquer forma eu iria conseguir superar. Isso eu sei. Perguntaram se o vídeo, se a live vai ficar gravada. Ela vai sim ficar gravada, Sim. vai ficar no nosso Instagram e vai subir também para o nosso YouTube. Isso. Tem Silene, ela está dizendo assim que tem 43 dias que meu esposo partiu com Covid e eu ainda não consegui tirar as coisas dele. Isso é errado? Pois todos ficam me cobrando isso, né? Que ela tem que mexer nas coisas, tem que tirar as coisas. É um pouco daquilo que a gente falou de que tem que respeitar o tempo de cada um também, né? Sim, nossa. E Vocês tá querem que eu tudo diga bem. como foi? Como foi mesmo? Não, ela tá É, perguntando se ela tem que ouvir os outros, né? Porque só Não. tem 43 dias que ela perdeu o marido, ela não tem que exato. mexer nas coisas, ela não tem que fazer nada, né? Ela, não Não. existe uma obrigação, até porque a gente entende que cada um tem o seu luto, né? Como é o E nome cada um dela, vive. Cíntia, que eu não ouvi? É Silene. Silene. Ô, Silene, no luto a gente não tem que nada, só o que a gente acredita que vai fazer naquele momento. O tem que não Exato. existe. É respeitar seu limite, né? Tem que respeitar Isso. o seu Respeite seu momento, a limite. sua dor. E tudo bem falar para o outro, eu não quero mexer, não quero que mexa, né? Isso, Isso é uma coisa que é sua. Você vai sim, exato. determinar o tempo, o momento. E é muito importante também não deixar que os outros façam por você. Porque lá na frente você pode também se arrepender. Porque, eu queria ter guardado isso, eu queria ter visto isso. É seu, é muito particular, né? E às vezes as pessoas, na ânsia de querer ajudar, vai lá e arranca tudo, É verdade. Porque né? não Então a gente dói no também tem outro, que... né? Dói em você. Exatamente. Então a Dói em gente tem você. todo o direito de dizer, pode deixar, no meu tempo eu vou mexer, no meu tempo eu vou fazer, né? Isso mesmo. Tem Tem uma uma pergunta outra na pergunta. caixinha também, Espera aí que eu Cíntia. já vou fazer a da Tá, caixinha, eu já vi. É que eu acho que essa tá. pergunta da caixinha é bem delicada, mas É, vamos lá, eu vou sim. chegar nela, porque eu acho que ela, na realidade, ela não tem resposta, né? Mas vamos Sim. lá. Ela está perguntando quanto tempo durou o seu luto. Essa é uma pergunta que todo mundo gosta de fazer, né? Você conseguiu identificar esses dias? Como se sentiu ao perceber que não estava mais vivendo o luto em si? O tempo exato eu não sei. O que eu sei é que quando fez exatamente um ano, é como se saísse assim 80% do peso das minhas costas em relação ao luto.
Não é que no ano seguinte eu não sofri, eu sofri, mas eu sofri assim nas datas, né? Aquelas datas, aí eu tinha as recaídas, né? Mas aquele sofrimento agudo, né? Aquela coisa muito pesada do luto, sofrida demais, no primeiro ano foi realmente bem pesado, embora tivesse lá as montanhas russas, né? Agora, o que foi que eu fiz, né? Eu nunca volto, eu até digo às meninas, tem gente que fica voltando lá no túmulo, né? Limpando, levando flores, aí chora, sofre, Uhum. volta pior, volta mais, a estaca zero, né? Realmente eu não fiz isso, tá? Eu fui no dia do velório, do enterro, depois não fui mais. Agora, quando fechou o ciclo de um ano, eu fui sozinha, não disse a ninguém. Eu fui lá. Eu não sabia nem onde estava o túmulo dele. Porque no dia você fica em choque, né? Sim. Não lembrava nem onde estava, tive que ir atrás. Fui lá, chorei, 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 chorei. Mas eu saí de lá assim, tipo, é verdade. Não tem jeito. Sabe a ficha caiu quando eu voltei lá? Que eu vi o nome dele, que eu vi a data, eu disse, é verdade, não é pesadelo. Então eu tenho que seguir. Então eu chorei ali, me derramei mesmo, mas saí, tipo, eu vou seguir. Então ali para mim foi um divisor de águas. Mas isso é uma coisa minha, né? Uma Sim. coisa minha. E é como eu disse, não quer dizer que depois disso eu não chorei. Chorei, sofri, mas foi mais espaçado. Foi algo assim, eu entendi. Eu entendi. Eu realmente não tem mais jeito, eu tenho que seguir. Pronto. Foi isso que aconteceu. Uhum. Na caixinha, eu disse que a resposta é uma resposta muito difícil. A pergunta é uma pergunta muito difícil porque envolve outras coisas. A pessoa está perguntando como ela lida com a culpa. Como é que ela consegue, né? Se acabar com o sentimento de culpa. Posso falar? Por favor. Primeiro, que culpa? Você não tem culpa. Começa daí. Você Exatamente. não É tem isso. culpa. É isso. Independente do Tem que que você entender o fez, contexto, né? é, é, Exatamente. independente do que você fez ou deixou de fazer, não teria jeito, iria acontecer. Se não fosse do jeito que foi, seria de outra forma. Como eu costumo dizer, meu marido morreu num acidente de moto. Mas ele poderia não ter ido nessa viagem, ter cedido ao meu Ao pedido, seu Ricardo, pedido. e ter um infarto fulminante em casa. É. Poderia. Sim. Ele A não gente não deixaria sabe. partir, não. É assim, a gente não entende. Essa parte espiritual, ela é muito elevada, a gente não vai conseguir entender. É, Todo mundo, o que eu acredito, o que eu creio, tá? É que nós temos sim um dia para nascer e um dia para morrer. exato. E quando esse dia chega, não adianta, você pode estar em casa dormindo e você vai morrer. Entendeu? Então, assim, tira essa culpa do seu coração, sabe? Porque isso aí só vai piorar teu luto, só vai te deixar mais sofrida. Bota uma coisa na sua cabeça. Por mais que você não entenda, existe algo maior acontecendo ao nosso redor. E a morte não é o fim. A morte é uma vírgula, não é um ponto final, tá? Existe uma vida eterna aí. Independente da sua crença, né? Independente da sua religião, eu acho que todos acreditam que tem algo pós-morte, né? Então, creia nisso, se apegue com isso, nessa fé e tire isso do coração. Porque você não teria como mudar esse fim. Não teria. Exatamente. Que E lindo. Exatamente. escreva uma sugestão até da minha psicóloga que eu acho legal passar. É assim, se você, por exemplo, principalmente para quem perdeu por a Covid, né, que não teve a chance de enterrar, de fazer o ritual aí de De se despedida, despedir. escreve para ele, escreve cartas, É. pega um caderninho, escreve o que você está sentindo, coloca tudo para fora. Eu escrevia no Instagram, né, abrindo o coração, Exatamente. É o mesmo. mas a A gente dá essa escrita, dica, a É gente a dá essa mesma dica forma. também. A É. escrita, né? A Rô sempre isso, convida-os também a escrever, perfeito. né? E a gente tem no nosso Instagram também uma homenagem dedicada, né? A gente convida
a escreverem as suas histórias de amor. Então, quem tem interesse, Aliás, manda. Cíntia, a gente convida a Dani a escrever a dela pra Eu gente. quero. Ó, vai ser uma honra publicar a quero. sua história de amor. A gente, né? Então, a gente também, justamente por conta do Covid, e a gente entender que essa escrita também é muito, né? É muito boa, e a gente tem essa parte, para quem quiser fazer essa homenagem, a gente tem lá no Instagram as histórias de amor para ficar. Aí as pessoas estão perguntando também como é que elas fazem para participar do seu WhatsApp. Então, podem me chamar. Eu tô com muitas mensagens, está demorando um retorno, mas podem me chamar no Instagram, que eu adiciono vocês no grupo, tá? Vai ser um prazer. Esse grupo aí só cresce, mas eu sei que faz muito bem. As meninas conversam, eu não entro mais toda hora, porque eu não consigo, mas elas lá já vão ajudando umas às outras e se curando. Eles acabam criando vida própria, Sim, né? Verdade. É um organismo próprio. Um vai aprendendo a acolher o outro, né? É lindo, né? É lindo. Esse processo é muito interessante. Chegamos em 1 hora, que pena. Chegamos. A Dani, gente você só tem tem alguma mensagem para deixar para as pessoas que te ouviram? Eu quero só dizer novamente, né, que tenho fé, que essa dor aí aguda vai passar, acreditem, tá? Não é em vão, não é em vão. Sempre tem um propósito, como a gente começou a live falando, há propósito, né? Se eu tô aqui hoje falando para vocês, foi porque eu tive que passar por esse processo tão doloroso. Mas que hoje eu digo de todo o meu coração que valeu a pena. Eu cresci muito como pessoa, né? Eu me tornei uma pessoa melhor. Eu posso ajudar mais pessoas com tudo que eu passei. Então, assim, eu sou muito grata, de fato, tá? Foi difícil, foi sofrido, mas depois que a gente consegue enxergar, né, que no luto não tem só tristeza e dor, existe muito aprendizado, muito crescimento, então a gente consegue, sim, evoluir. E eu sei que vocês podem também, assim como eu consegui. Obrigada. Dani, uma outra informação que acho que a gente não falou. Como é que adquire o seu livro? Como é que as pessoas podem, né? No meu Instagram, tem lá na bio, tem um link. Uhum. E aí leva para o YouTube, leva para o livro. Então, pode ser por lá. Tem todas as informações lá, então, no seu Instagram. Tem. Muito no bom. link da bio, tem lá uns linkzinhos para fazer aquisição. Ok, bom saber. Então, o pessoal já tá... Quem não sabia já tá sabendo. É só entrar no Instagram, curtir o Instagram, entrar lá no link da bio, que tem todas as informações necessárias. Ok? Então, a gente agradece, Dani, muito. O Gal agradece muito. Em nome, eu e a Cíntia, em nome do Gal, agradecemos muito a sua participação. E a gente fecha com uma frase que a gente fala sempre. É transformar a dor em amor. Não é isso? Sim. É isso aí. Eu que agradeço, né? Imagina. Obrigada, Dani. A gente que agradece a sua participação. E foi sua primeira live, né, Dani? Ficamos felizes. Foi minha estreia. Eu tinha muito receio de fazer live. Quem sabe agora eu não destravo, né? E aí já fica convidada se quiser voltar pela segunda vez. Aí a gente pode dedicar a live para você falar um pouquinho do livro, porque eu vi alguém aqui falando que tem alguns passos a seguir no livro, eu não sei se então. Se quiser voltar depois para contar para a gente um pouquinho mais, vai ser um prazer. Contem comigo aí, sempre. Tá bom. Tamo junto aí nessa. Com certeza. Obrigada, viu? Obrigada, Dani. Grande Tchau, boa noite a todos. Obrigada. Obrigada, gente, por terem participado.